Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um prazer estar aqui com vocês. Nosso projeto LicitaCast, da Comissão de Licitações da OAB de Santa Catarina. É um projeto em que a gente vai tratar dos temas mais recentes, mais relevantes sobre licitações e contratos administrativos com os colegas da Comissão de Licitações e Contratos. Hoje eu tenho aqui dois ilustres convidados, o Dr. Alexandre, a doutora Luísa, e a gente vai falar sobre a autonomia regulamentar dos conselhos profissionais na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. O meu nome é Eduardo Schiffler e eu serei o mediador da conversa de hoje. Vou apresentar brevemente o currículo dos colegas. A doutora Luísa Helena Virgílio é advogada de carreira do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, especialista em Direito Público, presidente da Comissão de Advocacia de Conselhos Profissionais da OAB de Santa Catarina e membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Foi oficial temporária da Marinha do Brasil. E o Dr. Alexandre Laibida é advogado especialista em licitações e contratos administrativos, servidor do CREA de Santa Catarina, coordenador estadual da Comissão Temática de Licitações e Contratações Públicas da ASCOP, a Associação dos Conselhos Profissionais do Estado de Santa Catarina, e membro também aqui da nossa Comissão de Licitações e Contratos da OAB. Queria agradecer a disponibilidade do estúdio pela CAASC, agradecer à OAB, a gestão e a nossa presidente da Comissão de Licitações, a doutora Camila Steiner. Bom, para começar, acho que vale a gente falar um pouco de forma geral, sobre os conselhos da nova lei. Afinal, o que são os conselhos profissionais e como que eles se diferenciam das autarquias típicas? Certo, Eduardo, obrigada. Tentando ser bem direto ao ponto já, acho que essa é uma pergunta bem relevante para se fazer no início, porque quando a gente fala de conselho, principalmente incluído nesse cenário de licitação, as pessoas não entendem muito bem a realidade do que é um conselho profissional, para onde vai, o que faz. E não só nesse universo de licitação, também a sociedade como um todo tem um pouco de dificuldade de entender o real papel dos conselhos. Os conselhos são autarquias públicas federais, todos criados por lei, que têm como objetivo e atividade fim fiscalizar o regular exercício profissional. Então, determinadas profissões, o legislador entendeu em algum momento que precisavam ser regulamentadas, e a gente entende isso como um regramento que precisa ser obedecido para que possa se exercer aquela determinada profissão. Algo que eu sempre gosto de falar quando eu falo do universo dos conselhos profissionais é que a partir do momento que a pessoa exerce aquela profissão que está regulamentada em lei, ela não pode escolher não se registrar. Ela é obrigatória, o registro é obrigatório e a partir de então está submetido ao poder de polícia, ao poder de fiscalização, ao poder de multa, de aplicação de sanção, enfim, todo o universo que a gente pensa em relação ao poder de polícia administrativa mesmo. Então, difere um pouco dos sindicatos, que não tem obrigação, é uma pessoa jurídica de direito privado. É sempre um ponto importante quando a gente começa a falar do universo dos conselhos profissionais. São instituições que foram criadas há bastante tempo. A própria OAB é um conselho profissional com suas diversas particularidades, mas que data aí de quase 100 anos de criação. E até hoje a gente não tem uma consolidação mesmo por parte do Judiciário e do Tribunal de Contas em relação, principalmente, às normas jurídicas aplicáveis. Está consolidado, principalmente no âmbito do STF, a natureza jurídica de autarquia pública, mas uma autarquia pública especial, sui generis, com todas as suas particularidades. E trabalhar em conselho é sempre muito complexo em razão disso. Porque tudo bem, nós somos uma autarquia pública federal, mas não estamos lado a lado com um INSS, por exemplo. Nós temos toda uma gama de particularidades. Então, tem questões que, como a gente vai abordar aqui, estão bem consolidadas, de determinadas regras que se aplicam, e tem questões que não estão consolidadas que não se aplicam. E tem um limbo no meio disso, de coisas pequenas e de coisas mais complexas. Para que caminho eu vou? Eu realmente vou aplicar as regras de direito público tradicionais, de autarquias tradicionais, ou, nesse caso, não? Eu vou ser afastado da aplicação
de determinadas regras. Então, realmente, trabalhar em conselho é um universo bem complexo. Mas acho que respondi a pergunta, né? O que são conselhos e qual a diferença dos conselhos para as autarquias típicas, digamos assim. Isso é importante, como a doutora Luísa falou, inclusive a jurisprudência e a própria prática reconhece os conselhos como autarquias atípicas, né? Até se usa um conceito de pessoa jurídica de direito público não estatal, né? Então, a gente tem uma diferenciação das autarquias típicas, né? Mas existe uma grande relevância também no que concerne aos conselhos, porque falando de conselhos, nós temos no Brasil aí cerca de 30 sistemas de fiscalização que englobam cerca de 600 conselhos regionais. Então, ou seja, nós estamos falando de 600 órgãos públicos aí abrangidos por esse sistema, né? E que trazem no seu bojo mais de cerca de 8 milhões de profissionais registrados. Então, são 8 milhões de cidadãos que devem alguma satisfação para algum conselho, que estão registrados, né? E estão vinculados a algum conselho. E falando de questão, inclusive, financeira, orçamentária desses conselhos, gira em torno de 8 bilhões, né, de receitas tributárias que os conselhos gerem anualmente, né? Então, assim, ainda que a gente seja, os conselhos sejam autarquias atípicas, né, e não estejam na administração direta, mas também tem uma relevância na administração indireta, porque é maior que muitos órgãos públicos aí, inclusive na questão de receita, né? Só que ainda assim, mesmo no âmbito dos sistemas, e isso também é visível e próprios órgãos de controle vê bastante isso, a diferenciação também que tem, tanto entre sistemas de fiscalização, não é nada homogêneo, né? Existe uma grande heterogeneidade entre os sistemas e dentro de um próprio sistema específico também entre conselhos, né? Então a gente vê conselhos mais bem estruturados e com uma saúde financeira, inclusive, grande, e dentro do mesmo sistema a gente vê, inclusive, conselhos deficitários. Então, até isso é uma situação que também causa essa complexidade e essa dificuldade, inclusive, no âmbito de regulamentação desses entes, né? Da administração pública. Obrigado, doutor Alexandre, doutora Luísa. Realmente o tema é muito relevante, né? Dada a capilaridade que temos, né, nos conselhos, as atividades profissionais regulamentadas. E igualmente relevante é a conversa que nós estamos tendo aqui na advocacia, né, no âmbito da OAB, porque no dia a dia da advocacia a gente consegue perceber que cada conselho é um conselho, tem as suas normas, né? É diferente você trabalhar ainda mais na área de licitações e contratos com autarquias tradicionais, com conselhos, com sistema S. Então, é muito benéfica, né, essa conversa que estamos tendo. E aí, puxando o gancho, né, quando a gente fala de licitações, há, na prática, dúvidas se os conselhos profissionais devem seguir a Lei 14.133, a nova lei de licitações, ou não? Ou é algo já pacificado? Bom, vamos dizer assim, jurisprudencialmente é pacífico, tá? O entendimento tanto no âmbito do STF quanto no âmbito do TCU da necessidade de observância das normas, né, da lei geral, que é a lei 14.133, pelos conselhos profissionais, e inclusive no âmbito doutrinário também isso é um entendimento praticamente majoritário, né? Então, se você for pesquisar, majoritariamente, para não dizer quase que unânime, é o entendimento de que sim, de que os conselhos eles estão adstritos às normas gerais da Lei 14.133, né? Existe ali uma corrente doutrinária minoritária que procura, até como o doutor Eduardo falou ali, que procura comparar os conselhos, por exemplo, ao sistema S, e aí defende que os sistemas poderiam ter uma regulamentação própria, uma norma própria, né? Desde que cumprida os princípios ali do artigo 37 da Constituição Federal, a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? E aí, somente adotando isso, ter uma normativa própria, independente da Lei 14.133, mas como eu falei, mas isso é um entendimento doutrinário minoritário, não ecoa, então a gente pode falar que é quase unânime, né, o entendimento tanto jurisprudencial quanto doutrinário de que sim, de que os conselhos profissionais estão adstritos e precisam seguir as normas da 14.133. É um cenário bem difícil de mudar, jurisprudencialmente, eu acho que a gente não vislumbra no curto espaço
de tempo, mas realmente doutrinariamente tem essa corrente minoritária que não só compara com o Sistema S e outras entidades, mas também que tenta trazer a visão do legislador, né? Que parece que os conselhos são esquecidos em diversos momentos pelo legislador. Então, nos debates, assim, às vezes se pensa, foi pensada a realidade dos conselhos, essa realidade que o doutor Alexandre trouxe no início, de ser um pouco diferente da administração pública tradicional, realmente faz sentido aplicar a íntegra, do início ao fim, da lei de licitações dos conselhos? E isso tem começado a ser discutido, mas realmente a gente vê que não vai ser algo... Acho que as pessoas não estão preparadas para essa discussão ainda. É algo muito profundo, muito complexo, mas que realmente vale a pena, assim, levar esse debate adiante para realmente entender até onde a realidade dos conselhos pode ser adaptável à legislação. Mas realmente é algo que não vai mudar tão cedo. Sobre adaptação, né? Quando a gente fala na nova lei de licitações, eu gosto de ter essa visão, assim, da nova lei, que enganava-se quem imaginaria uma nova lei mais simples do que a anterior. Né? A gente tem a lei anterior, a 8666, praticamente metade do tamanho da nova lei. A nova lei, ela dá para dizer que ela compilou a legislação esparsa de licitações e contratos e trouxe para dentro dela a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, principalmente, né? Que pauta a atividade administrativa contratual no Brasil afora. E a outra característica da nova lei é a regulamentação necessária dos seus dispositivos. Então, a lei, ela relega a regulamentos locais, regulamentos federais, estaduais, municipais, diversos dispositivos dessa lei. Então, por exemplo, o Poder Executivo Federal tem dezenas de regulamentos, e a questão é, os conselhos profissionais precisam respeitar esses regulamentos editados pelo Poder Executivo Federal, por exemplo? Essa é uma pergunta que vale milhões. Essa é uma das perguntas mais complexas, como eu disse no início, assim, trabalhar... Eu gosto de comparar os conselhos com uma grande régua. A autarquia, ainda bem que tem vídeo, que daí fica fácil de visualizar. A autarquia pública especial. E a gente está no limbo que ora nos aproxima de autarquia pública e ora nos aproxima de especial. Quando temos determinação judicial, fica fácil. Precisa de concurso público para contratar os empregados? Precisa, porque há decisão comparando mais a autarquia pública. Agora, esses servidores serão estatutários ou seletistas? Para além da questão da última decisão do Supremo em relação a isso. Mas já também tem entendimento consolidado do Supremo de 2020 que se aplica a CLT e não regime estatutário. Então, aproxima mais do especial. Atualmente, não tem um entendimento para A ou para B em relação a essa pergunta em específico. Então, não há um entendimento reforçando, sim, os conselhos precisam seguir a regulamentação federal ou ao contrário. O que há entendimentos em relação ao assunto. Alguma corrente doutrinária começando a se manifestar. Eu, particularmente, é um tema que eu gosto bastante de explorar e já escrevi sobre isso, e eu entendo que não, que os conselhos não são obrigados, diante desse limbo de uma determinação ou de um entendimento consolidado, melhor dizendo. Penso que há um campo vasto a ser explorado pelos conselhos profissionais de verdadeira autonomia regulamentar. Quando a gente pensa decisão do Supremo em relação ao assunto, não há. E quando pensamos em decisões do Tribunal de Contas da União, que é importante ressaltar também que é algo consolidado, que aproxima de autarquia pública, que é a submissão total ao controle externo por parte do Tribunal de Contas da União. Então, autarquias com realidades, às vezes, maioria das vezes, menor do que muito município, submetido ao controle do órgão que pauta toda a parte de controle administrativo no Brasil. Então, temos essa lacuna, mas nos entendimentos que tem do TCU em relação ao assunto, por exemplo, uma pesquisa de preço por um conselho que foi feita de forma equivocada, mas que o conselho admitiu que utilizou como parâmetro de pesquisa de preços a instrução normativa do governo federal sobre pesquisa de preço, então, naquele caso, se descumpriu algum artigo, se deixou de observar alguma etapa obrigatória da instrução normativa, aí sim o conselho pode vir a ser responsabilizado, ser chamado a atenção porque descumpriu aquilo.
Mas quando o conselho não admite que usa, acaba tendo um leque maior, né? A possibilidade realmente de regulamentar. Além disso, é a parte operacional mesmo. Tem vários dispositivos de instruções normativas, de decretos, de portarias emitidos pelo Poder Executivo Federal que acabam vinculando a sistemas do governo mesmo, né? Há uma emissão de DARF, a gente não trabalha, né? A questão, né, precatório que está consolidado, que aproxima do especial aqui também, está consolidado que não se aplica. Então, alguns termos operacionais de sistema mesmo que a gente vê que não é adequado à realidade. Ontem ainda eu estava vendo o Instagram e eu vi um meme, eu não lembro de quem que postou, mas me remeteu muito ao que a gente está discutindo aqui hoje, que é talvez a realidade vivenciada por municípios brasileiros, que na ausência de uma regulamentação utilizam as instruções normativas do governo federal. E era o Didi Mocó com um paletó com as ombreiras bem grandes, assim, ele numa festa bem chique, e ele lá no meio e em cima. Como eu me sinto quando eu vejo um município utilizando uma regulamentação do governo federal. E não deixa de ser parecido com a realidade dos conselhos. Alguns, tem outros que estão talvez muito melhores do que muitos municípios brasileiros, né? Em termos de saúde financeira, de maturidade burocrática, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria. Isso e doutora Luísa, eu acho que já disse tudo a respeito disso, e eu também me filio ao entendimento dela de que, sim, os conselhos têm autonomia para fazer essa regulamentação, e eu até vou um pouco mais além, eu acho que esse deve ser um entendimento que deve aí ser sedimentado, que deve ser pacificado ao longo do tempo. A gente já vê também doutrinadores de renomes falando sobre isso, né? E a própria SEGES, a antiga MPOG ali, quando inclusive foi instada a se manifestar a respeito em algum julgamento do TCU, a própria SEGES falou dessa situação por ser uma autarquia atípica, que os regulamentos não são diretamente ou imediatamente aplicáveis aos conselhos, né? E como a própria doutora Luísa falou, existe inclusive questões que fogem ao jurídico dessa discussão, mas também que entram nas questões das barreiras tecnológicas, nas barreiras dos próprios sistemas estruturantes do governo federal, da administração pública direta, especialmente, e que as instruções normativas, lógico, acabam sendo regulamentadas tomando-se por base esses sistemas, e que a gente, na prática, quando vai tentar aplicar, existem inclusive essas barreiras tecnológicas que a gente não consegue, né? Por exemplo, inclusive tem o sistema que daí não a despeito de uma instrução normativa, tem o sistema do Contratos Gov, que a gente busca hoje utilizar para, inclusive, fazer a publicação dos nossos instrumentos contratuais no PNCP, e a gente sente uma dificuldade, e aí a gente tem que fazer várias amarras tecnológicas nossas internas para conseguir tentar fazer alguma integração com esse sistema e poder utilizar, né? O próprio decreto também que regulamentou no âmbito federal o PCA, que é o Plano de Contratações Anuais ali, a gente vê a dificuldade prática dos conselhos também adotarem todas as normativas, e aí nós estamos falando de um decreto que é observância obrigatória, mas de aplicar isso integralmente na prática, até pela questão orçamentária que dos conselhos tem uma normatização própria, diferente da administração pública, né? Então, mas respondendo a pergunta, sim, a gente tem uma autonomia regulamentar, e eu acho que isso deve ser defendido, e como o próprio doutor falou, eu no começo fui crítico quando surgiu ali o próprio projeto de lei da nova lei, depois da nova lei, eu era um crítico da lei pelo tamanho dela, não burocrática, a gente esperava algo mais desburocrático, alguma coisa, só que com o tempo eu passei a enxergar justamente que essa desburocratização está no poder-dever, aí usando esse binômio, no poder-dever de cada órgão regulamentar a legislação à sua realidade. E aí eu comecei a enxergá-la com outros olhos, e hoje defendo e gosto bastante da nova lei por essa possibilidade, por essa autonomia que dá aos diferentes órgãos públicos e também aos conselhos profissionais, né? Com certeza. A nova lei, ela é um tema polêmico, né? Tem quem defenda, tem quem é neutro, tem quem critique bastante, né? Mas, diante da autonomia que os conselhos profissionais possuem, né? Como que na prática os conselhos vêm se posicionando? Como que na prática os conselhos vêm fazendo suas licitações e gerenciando seus contratos administrativos? Tá. Como dizem lá na minha terra, né? Tem um polaco para cada colônia, né? Nesse caso aí. Por exemplo, nós lá do CREA Santa Catarina,
assim como o Core também de Santa Catarina, nós contratamos uma consultoria e fizemos um regulamento próprio, né, para regulamentar a 14133 para o âmbito do Conselho. E eu digo das grandes vantagens, né, e do aperfeiçoamento disso, porque quando a gente trata da regulamentação, a gente não está só tratando ali do regulamento trazer a questão da matéria, que não é auto-aplicável pela lei geral e a gente precisa trazer contornos dela para aplicar na prática, mas também a questão do quanto a gente consegue avançar no processo de desburocratização, e aí falando processualmente mesmo, né? Então, quando a gente parou para fazer o nosso regulamento lá no âmbito do CREA, a gente parou para pensar também no âmbito do processo como um todo e do procedimento, ou seja, inclusive esse sistema de fluxo de cada processo, né? E aí na prática, a gente acabou utilizando esse regulamento para também repensar vários procedimentos e tentar desburocratizar vários aspectos disso, né? A gente, então, por exemplo, a gente instituiu lá no âmbito do Conselho, através do PAC, já contratações que são estratégicas e contratações não estratégicas, a gente usou essa definição, e aí as nossas contratações que não são estratégicas, a gente fez um fluxo procedimental bastante resumido, né, bastante mais simplificado, com relação àquelas que são consideradas estratégicas, né? Então, por exemplo, a gente lá no Conselho, a gente faz, por exemplo, matriz de risco só para contratações estratégicas, né? A gente também conseguiu tratar os próprios instrumentos da legislação, por exemplo, o ETP, né? Que a própria legislação traz ali todos os requisitos do ETP no artigo 18, a gente, no âmbito do regulamento, já trouxe quando a gente entende que pode se aplicar um ETP completo ou quando a gente pode aplicar um ETP simplificado, por exemplo, que a gente chama, e isso eu acho de suma importância porque a gente acaba fugindo de uma decisão casuística, de uma decisão para cada caso concreto, né? E como a gente coloca isso como norma do Conselho, isso traz inclusive uma segurança jurídica para os agentes que depois vão trabalhar com o processo na prática, né? O erro grosseiro a gente acaba mitigando muito aí, né? Tem a questão da dispensa eletrônica também, que a gente não adotou, a gente adotou a dispensa eletrônica do governo federal de X% para cima do artigo 75, para baixo a gente criou uma dispensa daí própria nossa ali, claro, respeitando apenas o que diz a 14133, né? Então, assim, na prática eu conheço os benefícios de quem regulamentou a Lei 14133 e os benefícios tanto jurídicos quanto processuais que estão atingindo agora, né? Muito bem colocado. Realmente, de novo, assim, a importância de pensar o regulamento não como mais uma burocracia a ser seguida, que eu vejo muitos pensando assim, né? Não só no âmbito de conselho, mas de outros órgãos. Mais uma coisa que eu vou ter que fazer em relação a edição, né, a publicação da nova lei de licitações. E, pelo contrário, como o Alexandre disse no início, pensar nisso como uma oportunidade de adequar a burocracia da sua realidade, né? A palavra burocracia aqui utilizada como os processos. E, além disso, né, além da possibilidade de regulamentar por conta própria, que me parece que é o cenário melhor, né, porque realmente consegue se adaptar. Como eu falei no início, nada impede de que determinado conselho, percebendo que não... Primeiro, assim, de regulamentar. Se não conseguir fazer por conta própria, a possibilidade de estudar a contratação de uma consultoria especializada nisso, isso é bem importante, que vai conseguir trazer até experiências de outros lugares. Mas se o conselho perceber que já tem principalmente um nível burocrático, assim, interessante, e que algumas normativas do governo federal conseguem ser integralmente aplicadas àquela determinada realidade, de se adotar, por exemplo, a IN da dispensa eletrônica. Aqui na minha realidade, diferente do CREA, eu vou fazer dispensa eletrônica como padrão, tal qual é feito no Executivo Federal. Ou eu posso adaptar para a minha realidade. Mas isso tem que estar expresso. Isso não pode ser feito de processo em processo. Nesse processo aqui, que a minha contratação está orçada em 15 mil, eu vou fazer uma dispensa eletrônica da IN. Nesse aqui que está orçado em 17, mas o objeto é difícil, é um serviço assim que eu só tenho na região, eu vou fazer uma dispensinha do jeito que eu fazia pela 8666. Isso aqui é muito arriscado. Então, a gente precisa estabelecer uma regra. Não é que essa regra não vai ser, não possa ser descumprida e se justificada. Aqui eu tenho um caso, por exemplo, o ETP simplificado. Eu sei que a regulamentação do CREA até estabelece questões que são rotineiramente contratadas. Mas, assim,
me deparei com um caso, justifico, ó, sei que o regulamento diz isso, mas nesse caso estou justificando, mas é para ser exceção. Agora, a gente vê muitos conselhos, nesse caso aqui, é uma questão muito específica, vou fazer uma disputa, uma dispensa sem disputa do jeito tradicional do 8666. Agora, nesse outro caso aqui, então, realmente, assim, trazer segurança jurídica, não só para quem tá, não só para o gestor, que no futuro vai conseguir se blindar de eventual responsabilização, caso haja um regulamento, né? A gente parte desse pressuposto. Se isso está regulamentado, se vier uma determinação do Tribunal de Contas da União, do controle externo, talvez seja no sentido, olha, o teu regulamento realmente está contrariando o que diz a lei, está inovando, né? Está indo além do que um regulamento pode fazer. Mas a tendência, realmente isso aqui não está correto, mude o seu regulamento para o futuro. Traz uma blindagem e traz muita certeza para os agentes que trabalham no setor de compras, para o parecerista. Então, realmente, é adaptar à realidade. Então, percebi aqui, eu consigo usar uma ENA do governo federal, mas deixa expresso. Emita um regulamento para dizer que vai utilizar o regulamento do governo federal para tudo. Mais ou menos esse é o resumo da minha fala. Porque isso é importante, porque como eu falei, como a gente vê de tudo um pouco ainda, então é isso que os conselhos têm que se atentar, porque ou regulamente dizendo que vai aplicar literalmente, expressamente, na integralidade as instruções do governo federal. Agora, o que não pode é o que a gente vê a realidade da maioria dos conselhos que não tem regulamentação, e aí a gente acaba vendo que não tem uma homogeneidade processual ali, inclusive decisória, para tipos de contratações análogas, digamos assim, e talvez aí esteja o grande risco, né, que eles estão correndo. Então, essa é algo que tem que deixar o pessoal atento a respeito. Isso, como bem falado pelos doutores, né, o casuísmo, a utilização, ora uma legislação, ora outra, ora um regulamento, ora outro, isso gera insegurança jurídica, né? E na prática da advocacia a gente vê que a insegurança, ela não é uma insegurança apenas para os servidores, ela gera consequências também nas licitações, gera insegurança na competição, nos potenciais fornecedores. Isso invariavelmente pode ter custos, né? Pode gerar uma proposta mais cara, pode gerar um prejuízo na competitividade, um universo menor de licitantes. E a insegurança jurídica é o que, na minha visão, o que temos assim, de mais grave nas contratações públicas, né? Não só para o lado dos fornecedores, mas também e principalmente para o lado dos servidores. Quando a gente lida com uma situação que foge do comum, foge do padrão, por exemplo, né, contratação de inovação, isso gera muita insegurança jurídica. Né? Muita insegurança jurídica, porque o servidor está acostumado a fazer o feijão com arroz, contratações tradicionais. Cada dia mais a gente tem um regulamento novo, uma norma nova, uma decisão de um tribunal específico nova, e isso gera insegurança jurídica. Né? A gente precisa combater a insegurança, né? Gerar mais segurança para colher os frutos. Eu acredito que a gente possa seguir para a reflexão final. Claro. Né? Então, doutor Alexandre, começando pelo doutor Alexandre, para a gente fechar, qual que seria a síntese da nossa conversa, a importância, a relevância do que a gente conversou? Não, acho que a gente falou bastante, deixou a ideia bem clara aqui. A grande verdade é essa, a própria doutora Luísa falou e a gente vê muita gente batendo na questão de que os municípios precisam pensar sua regulamentação, porque não devem aplicar ipsis literis a regulamentação federal, porque não condiz com a realidade dos municípios. Então, o que dizer dos conselhos profissionais, né? Tanto que quando eu tenho a oportunidade para falar para os conselhos profissionais, eu sempre digo, cara, a gente precisa buscar boas práticas nos municípios e não necessariamente na administração pública federal, porque como a gente é autarquia federal, a gente acaba, eu tenho que fazer o que a administração pública federal faz e a gente acaba se cegando e indo para aquele caminho. E eu vejo que, por exemplo, a gente precisa buscar boas práticas também nos municípios, porque a gente é menor que muito município, né? A nossa estrutura, principalmente de pessoal, é muito menor. Então, inclusive, processualmente falando, eu acho que os municípios têm muito mais a nos ensinar do que a própria administração pública federal, né? E, novamente, falando isso aí, a importância da regulamentação, né? Eu acho que a lei trouxe esse benefício
Então, acho que para quem ainda não pensou em fazer a regulamentação, que o faça, né? Se conseguir fazer internamente, isso é ótimo, né? Porque é um momento de parar, respirar, refletir sobre tudo que está sendo feito ali no âmbito do seu conselho, mas a gente acaba vendo que, infelizmente, a rotina nos engole, né? E no próprio CREA foi assim, a gente instituiu uma comissão interdisciplinar, isso também é muito importante que se fale, que a discussão tem que ser interdisciplinar e intersetorial dentro do próprio conselho, que a discussão do âmbito da regulamentação da lei não pode ficar distrita ao jurídico e ao setor de licitações, né? Você falou mesmo em contratações de tecnologia da informação, a gente... outro exemplo também é contratações de obra e serviços de engenharia também, que tem sua dificuldade, né? Então, que faça essa discussão intersetorial, né, no âmbito do seu conselho, caso consigam regulamentar isso internamente. No CREA a gente começou fazendo isso, mas de fato porque a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, então a gente não conseguiu entregar, a gente sabia que a gente não ia chegar a bom termo dentro do prazo que a gente tinha, né, pela vigência da entrada em vigor da Lei 14.136 de maneira definitiva, a gente acabou também contratando uma consultoria para isso, e foi ótimo também porque a gente acaba tendo uma visão de fora, né, alguém de fora que não tá com os vícios ali que são praticados e que acaba olhando também como um todo e acaba dando outras vertentes de pensamento pra gente que a gente acaba aplicando na prática. Então, assim, eu acho que como minha fala final é isso, regulamente. Quem ainda não regulamentou, que faça a regulamentação, e mesmo quem decidiu por aplicar integralmente as normativas federais, que repense essa situação também, e aí que o faça da melhor maneira possível, né? Seja através de uma consultoria, seja internamente, mas que faz, e ainda que não, eu não vou começar a fazer porque eu não consigo regulamentar tudo que é necessário, mas então que vá fazendo por partes, né? A gente pode ter, assim como a Administração Pública Federal fez, pode ter regulamentos passo a passo, né? Para cada situação ali que precisa regulamentar. Mas então acho que esse é a melhor conselho que eu posso deixar aqui para o conselho, né? Tá bom? Obrigado. Complementando a fala do doutor Alexandre, às vezes a gente participa de capacitação enquanto aluno mesmo e conversa, troca ideia com as pessoas, e é muito comum em capacitação termos contato com pessoas de municípios pequenos. E não é incomum falarem assim, não, meu Deus, mas isso aí, como é que eu vou conseguir fazer lá? Eu tenho 3 pessoas no meu setor de compras. E, nossa, tem conselho profissional que nem setor de compras tem. Então, 3 pessoas tá no lucro. Então, e outra coisa que eu sempre gosto de falar também é que, né, não desmerecendo a função dos conselhos, longe disso, mas quando a gente se coloca lado a lado por algum motivo, né, do que foi abordado aqui aos municípios, os municípios, aí sim, eles me parecem que estão todo dia tendo que trocar o pneu com o carro andando, porque se eles não trabalharem, o setor de compras não conseguir fazer, não tem merenda, não tem transporte, não tem a construção da creche, saneamento básico, tudo que a gente pensa de competência municipal. E os conselhos, é evidente que tem o seu papel fundamental, mas eu vejo muito como o que é adquirido é muito como uma atividade meio para manter a atividade fim, né? Claro, aquisição de carros, toda a parte da fiscalização, mas a gente tem mais tempo, quero dizer assim, a gente tem que pensar nas contratações que realmente são estratégicas, são essenciais, aquelas que não são, vamos esperar um pouco para fazer da maneira correta e realmente não se atropelar, assim, porque os objetos que são normalmente adquiridos pelos conselhos são dessa questão mais de atividade meio. Então, ver nisso como uma oportunidade de aprimorar os processos de compras, né? Pausar um ano, realmente tocar as contratações que são essenciais, deixar um ano para ajustar a casa e para daí seguir em frente. Então, pensar na regulamentação mesmo como essa ampla possibilidade de desburocratizar, de adaptar a lei de licitações à nossa realidade. É isso. Os nossos convidados têm alguma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes? Não, só agradecer a oportunidade, agradecer esse espaço de fala, que de fato falta para os conselhos, essa é uma realidade também. Então, assim, o fato da comissão de licitações, da própria CASC, da OAB Santa Catarina tá abrindo esse espaço aqui para a gente estar tratando do tema dos conselhos profissionais, isso é de suma importância, isso é elogiável. Então, de minha parte, só quero agradecer, me colocar à disposição, né, tanto da OAB quanto dos conselhos aqui, para a gente continuar debatendo esse tema que é tão gostoso, tão desafiador, mas extremamente importante aí para
como eu falei, para uma parcela significativa aí de profissionais que estão regulamentados pelos conselhos, né, e que exigem, né, e merecem essa resposta da parte do poder público. Isso aí, que isso reverbere, que esse espaço para os conselhos profissionais reverbere em todas as instâncias possíveis, para que a gente se torne mais conhecido. Aí as coisas tendem a se facilitar também. É isso, obrigada pela oportunidade. Espero que tenham gostado e nos colocamos à disposição, doutor Alexandre e eu. Bom, muito obrigado. Queria agradecer os nossos convidados, doutor Alexandre e doutora Luísa. A conversa foi excelente, tá? E queria convidar os ouvintes a seguir as redes sociais da Comissão de Licitações e Contratos no Instagram, seguir o perfil também do YouTube. E aqui o espaço é sempre aberto. Fiquem à vontade para comentar, para sugerir temas. E a gente termina por aqui mais esse episódio do projeto LicitaCast, o projeto do podcast de temas de licitações e contratos da Comissão da OAB de Santa Catarina.